Nessa videoaula de introdução às redes de computadores, a gente vai discutir o conceito de comutação por pacotes. O conceito de comutação por pacotes está dentro da nossa discussão sobre o núcleo da rede, como funciona o núcleo da rede que permite a comunicação, de fato, a comunicação entre as estações e entre os interessados. Previamente, a gente discutiu comutação por circuitos, como meio de fazer com que, dado uma multiplicidade de interessados e dado uma multiplicidade de caminhos, fazer com que as mensagens, os dados, saíssem de uma determinada estação e chegassem a outra estação. Agora a gente vai falar sobre comutação de pacotes, um outro mecanismo, e de fato o mecanismo utilizado nas redes de computadores para permitir essa comunicação. Então, a ideia da comutação por pacotes é que, dado que uma estação quer conversar com outra, ao invés delas terem um caminho reservado unicamente para a sua conversa e, durante esse tempo, eles transmitirem livremente toda a mensagem que um quer enviar para o outro, na comutação de pacotes, toda a comunicação, toda a mensagem, seja uma mensagem grande a ser transmitida de uma estação para outra, ela vai ser quebrada em pequenos segmentos que a gente vai chamar de pacotes. São esses pacotes, essas pequenas partes da mensagem, pequeninas partes das mensagens, é que serão enviadas seguindo os caminhos pela rede de maneira a chegar àquele destino. Então, a comutação de pacotes é basicamente uma maneira de permitir o uso de recursos compartilhados. Então, a ideia é que, dado que eu tenho um circuito compartilhado, dado que eu tenho um determinado circuito, um caminho único, né, entre um comutador e outro, entre um roteador e outro, em determinado momento vai circular um pacote de uma determinada estação e no momento seguinte pode circular o pacote de uma outra estação. Então, nesse mecanismo de comutação, o fluxo de dados fim a fim ele é dividido em pacotes. Bom, nessa figura a gente ilustra o funcionamento dessa comutação de pacotes e basicamente o benefício que a gente tem da comutação de pacotes, né? Então a gente tem estação A, estação B, querendo conversar, né, com as estações de C até E, e a gente tem aqui três comutadores, três roteadores. Na comutação de pacotes, a estação A e a estação B querendo conversar vão ter seu fluxo de dados quebrados em pequenos pacotes. Então aqui em azul a gente tem representado um pacote enviado um pacote como parte da comunicação da estação B e um pacote mais cinza claro enviado pela estação A. Então, quando os pacotes chegam ao comutador, o comutador considera, vamos chamar logo de roteador, né? Esse roteador considera cada um dos pacotes e para cada um dos pacotes ele avalia por onde ele tem que enviar esse pacote, por qual enlace de comunicação tem que enviar esse pacote, de maneira a, em algum momento, o pacote chegar ao seu destino final. Então, a ideia é que, se a gente for tirar uma foto de um enlace de comunicação, num determinado momento, a gente vai ver, nesse enlace de comunicação, pacotes enviados por diversas estações. Então, essa é a maneira de compartilhar o meio de comunicação quando a gente está utilizando computação de pacotes. Agora, diferentemente da comutação por circuitos que a gente viu anteriormente, a vantagem da comutação de pacotes, uma grande vantagem da comutação de pacotes, é que ele permite o que a gente chama de multiplexação estatística. Que é o seguinte, né? Imagine que a estação A, em determinado momento, parou de transmitir, não quer transmitir nada, né? Em determinado momento, ela está sem transmitir nada para uma outra estação. Então, se a estação B precisa ainda transmitir alguma coisa, os pacotes da estação B vão ocupar o meio de comunicação. E, preferencialmente, vão ocupar todo o meio de comunicação, né? Se só o A e o B que estão transmitindo. Então, a ideia da multiplexação estatística é que,
o meio de comunicação ele é de fato ocupado por quem tem interesse de comunicar. Quem não está comunicando não está ocupando o meio de comunicação e não está atrapalhando a comunicação do outro. À medida que mais e mais estações vão comunicando, elas vão compartilhando o meio de comunicação, compartilhando o meio de comunicação entre elas, coisa que não existia na comutação por circuitos. Então, comparando comutação por circuitos com comutação por pacotes.